Olá, meu amigo e amiga. Uma das coisas mais marcantes que existem em redes sociais é o fato de se explorar sentimentos de pessoas para se adquirir audiência. E nada como, já está comprovado nos dias de hoje, usar do ódio, do ressentimento para enervar as pessoas, deixar as pessoas revoltadas, as pessoas xingando, enfim, porque isso gera mais engajamento, isso gera mais espalhamento dos vídeos, das conversas, e isso rende muito dinheiro para muita gente, sobretudo para as pessoas que exploram exatamente esse fato. E uma das coisas mais bacanas que tem aqui no nosso Portal do José é o fato de eu saber que quando você está me levando no seu telefone celular, quando você está me escutando no seu carro, num meio de transporte, quando você liga o nosso portal na sua televisão, na sala da sua casa, de repente uma pessoa que nem estava prestando muita atenção começa a prestar atenção em coisas importantes que estão acontecendo aqui no nosso país. Então isso é muito bacana. E eu faço questão de fazer com que o nosso espaço vá numa contramão disso tudo que rende muita atenção e rende dividendos, trazendo para você informação, reflexões para você conseguir interpretar melhor fenômenos que acontecem no nosso cotidiano, porque quando você está consciente de algo, você tem muito mais serenidade e sabedoria para lidar com aquela situação. Uma coisa é você está se sentindo mal, você está pensando que você está com uma doença muito grave, você está totalmente sem nenhuma informação, e outra coisa é você saber exatamente as causas daquilo que está te causando algum problema. Você saber o alcance do problema, como é que se cura aquilo, quem é que já se curou, enfim. Estou fazendo apenas esse paralelo aqui porque hoje eu toquei num tema mais cedo no nosso encontro que diz respeito, mais uma vez, à comunicação, porque a comunicação está sendo estratégica. Na medida que ela causa muito ódio de um lado, muito engajamento, com resultados políticos, é muito importante que nós, do lado de cá, não nos contaminemos com essa história e interpretemos também melhor esses fatos todos. E aí eu passei um vídeo aqui, pelo menos alguns takes, com uma figura que é o conselheiro, né, ou foi o conselheiro durante muito tempo do presidente norte-americano. Só o fato de eu citar o nome da criatura e do presidente norte-americano, a gente já cai nos algoritmos e os caras já começam a dar uma limitada nos nossos papos aqui. Até porque o que eu falei com vocês mais cedo revela quais são as estruturas da extrema-direita de comunicação, para conseguirem cada vez mais enfeitiçar, né, usar essa expressão aqui, uma parcela considerável das sociedades. Nos Estados Unidos, eu já comentei com vocês que toda essa situação envolvendo guerras e os desatinos do presidente norte-americano visam distrair a sociedade para que a sociedade não debata, não perceba, não tenha consciência de como ela está sendo empobrecida ano após ano com esse tipo de conversa que eles fazem o tempo todo, arrumando inimigos externos, inimigos internos, desprezando as causas dos problemas, criando medos, pânicos, inimigos, e isso vai fazendo com que a sociedade não consiga resolver nenhum problema real nas suas vidas, tendo que, no final da história, fazer mais sacrifícios, perder mais dinheiro, ficar mais pobre, piorar seu nível de vida, sua saúde, da sua família, para que grupos cada vez mais poderosos ganhem mais dinheiro. Então, nós estamos lidando com isso, inclusive aqui no Brasil. Comentei com vocês no nosso encontro anterior como a extrema-direita continua a ocupar as pautas e, inclusive, nos arrastar para essa armadilha. Todos os canais progressistas estão discutindo pautas que não foram pautas criadas por nós. Não fomos nós que criamos a história do Banco Master ficar com o enfoque que está sendo. Não fomos nós que esquecemos que os crimes do Banco Master são crimes que tomam dinheiro, que tomaram dinheiro de aposentados, de pensionistas, de pessoas de fundos de pensão que foram roubados no Brasil inteiro. Não fomos nós que colocamos essa ótica para colocar agora um foco principal sobre o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, o Toffoli. Enfim, nós já comentamos aqui, lamentamos profundamente que essa história envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa tenha acontecido. É uma questão que está no campo ético, mas estão fazendo disso uma ferramenta para tentar descredibilizar e destruir tudo aquilo que foi feito para botar essa gente criminosa na cadeia. Então a gente não pode morder essas armadilhas. A gente tem que, enfim, fazer nossa crítica e ponto. Bola para frente. Até porque
embora estejam querendo dar mais tintas no meio dessa história do que deveria ter, é bom lembrar que o ministro Alexandre de Moraes ele não tinha nenhuma interferência, ou não poderia ter nenhuma interferência nas questões econômicas, financeiras, envolvendo o Banco Master e o Banco Central. Ele não tinha nenhuma condição, e também ele não tinha nenhuma condição de fazer qualquer tipo de blindagem, de proteção na questão penal, na questão criminal do senhor Vorcaro. Portanto, gente, essa coisa aí está sendo interpretada de uma maneira que cria uma série de discussões que não são as discussões para serem colocadas de modo correto. Essa questão envolvendo parentes de ministros e negócios do Estado, negócios privados, isso tem que ser discutido, mas tem que ser discutido com serenidade, com responsabilidade e sem patifaria, porque senão a gente fica aí a reboque das patifarias, né? Enfim, então isso posto, outras coisas importantes também no nosso papo de hoje. Então, essa criatura aqui é a criatura que já deu para a gente, pelo menos já está publicizada a fórmula. O estresse para antagonizar cada vez mais pessoas, sentimentos, para que não se perceba quem está no poder e as falcatruas, os crimes que quem está no poder está fazendo a cada dia contra determinadas camadas da sociedade. Então, nesse momento, o Donald Trump arrumou uma guerra, né, contra o Irã, que nunca fez nada contra os Estados Unidos, mas aí se cria um monstrengo e aí se coloca o patriotismo e tal, e nós sabemos que isso tudo tem a ver com a usurpação das riquezas do Irã. O Donald Trump simplesmente ele é um pau-mandado do setor financeiro, daquilo que tem sido classificado como o poder sionista dos Estados Unidos / Israel. Não é à toa que nos Estados Unidos tem muita gente protestando que tudo que Trump está fazendo é para proteger Israel, antagonizando e criando situações absolutamente curiosas aqui no Brasil. A gente vê criaturas completamente imbecilizadas, a gente tem canais aqui nas redes sociais dizendo agora o Trump está bombardeando o Irã para levar democracia, para mudar o sistema, não vai permitir que aquilo que está lá continue assim. É gente tão ignorante que sequer tem noção de saber que tem 7 ditaduras, 7 monarquias, que são ditaduras ali, que apoiam o governo dos Estados Unidos para destruir o sistema lá no Irã. É uma hipocrisia esse Eduardo Bolsonaro toda hora está numa ditadura dessa, beijando, lambendo botas dessa gente, lambendo espadas, né, porque eles gostam muito de andar com espadas, né, lambendo as espadas afiadas dessas criaturas e falando que tá tudo certo, Trump invadiu um outro país, destruiu um outro país, bombardeou outro país, só que ele calculou muito mal, né? E agora, gente, a coisa deu uma engrossada, porque a notícia é essa aqui, ó. Putin promete apoio inabalável ao novo líder supremo do Irã após morte de Khamenei em ataques. O que o Trump vai fazer? Vai matar o cara? Vai matar agora o que ele disse que ia matar, né? Que o próximo que tomasse posse e tal ia tomar. Então os Estados Unidos está numa enrascada muito grande. Não sou eu só que estou falando isso, tá? Opinião aqui é do Thomas Friedman, do The New York Times. Trump não tem ideia de como acabar com a guerra com o Irã. Está enrolado. Os iranianos fecharam o Estreito de Hormuz ali, não passa petróleo, só vai passar quando eles quiserem. O preço do petróleo subiu, isso ia explodir a inflação nos Estados Unidos, ia criar um problema com a União Europeia inteira. Então agora ele está numa sinuca. Claro que, como falastrão que ele vai dizer que saiu dali vitorioso, que terminou com mais uma guerra. Vamos ver o que vai acontecer, né? Quem é analista dessa área sabe que ele não passa de um grande falastrão pilantra que usa a estratégia do cara que eu mostrei agora para vocês para estressar e confundir a sociedade, criando cada vez mais uma aberração maior do que a outra. As pessoas vão prestando atenção nisso e aí as coisas vão ficando como sempre estiveram lá, piorando a situação lá nos Estados Unidos e causando reflexos negativos no mundo inteiro. Aqui está a figura aqui, né, do Bananinha e o Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro celebra a medida de Trump que pode dar aval à interferência armada nos Estados Unidos e no Brasil. Principal lobista da medida que pode dar aval à interferência armada dos Estados Unidos no Brasil, Flávio Bolsonaro, comemorou o avanço do projeto de Donald Trump para classificar as facções brasileiras, Primeiro Comando e PCC, PCC Comando Vermelho, como organizações terroristas estrangeiras. Gente, então é uma cretinice tão grande, são os lambedores de botas e de espadas tão descarados que não estão ligando para o Brasil. Eles estão querendo fazer o que o Donald Trump, com esse tipo de bravata, ele
consiga distrair mais as pessoas e consiga aqui no Brasil também os seus puxa-sacos, os seus lambedores para reproduzir o mesmo tipo de discurso. E aí, gente, vejam só a cilada que a gente cai aqui no Brasil, na medida que a gente vai deixando as pautas serem tocadas pela direita, pela extrema-direita e pelos grandes grupos econômicos midiáticos, né? O senhor Merval Pereira, de repente, ele está fazendo discurso ameaçador, um discurso golpista, e isso tem que ser denunciado. Senhor Merval, o senhor já está bem grandinho para estar fazendo papel de palhaço, né? O papel de golpistazinho de quinta categoria. Vamos ver o que aconteceu aqui, o que ele andou falando. Os comandantes militares já fizeram chegar ao presidente Lula a seguinte ponderação. Disse, olha, houve o julgamento de 8 anos, nós não nos metemos. Tá certíssimo, não tinha que se meter mesmo. Qual é a sua surpresa, senhor Merval Pereira? Ninguém reagiu, vocês condenaram... Mas era para reagir, ô Merval? É engraçado falar isso com uma naturalidade, né? Como se eles tivessem direito de reagir. Dentro do Estado Democrático de Direito. E olha que o Merval é da Academia Brasileira de Letras, né? Fica reverberando esse tipo de conversa fiada sem ter um nome, né? Porque são sempre as pessoas de bastidores. Ouvimos dizer, o alto comando, né? Um ser abstrato. Mas vamos seguir. O Supremo condenou quem eles quiseram, fizeram tudo e a gente está aqui assumindo essa coisa. Nós queremos saber o que vai acontecer no Supremo. E aí o Lula está conversando com os militares. Ô, Merval Pereira, o que o Lula tem a ver com condenação, com alguma coisa envolvendo o Supremo Tribunal Federal? O que tem a ver militar estar com essa conversa fiada direcionada ao presidente da República, conforme o senhor está dizendo? O senhor virou garoto de recado? O senhor virou agora um pau-mandado para ficar fazendo ameaça também? O senhor virou o senhor Ives Gandra? O senhor virou quem? O Bolsonaro? O clã Bolsonaro? Gente, a coisa tão estapafúrdia, porque é o seguinte, aí o cara planta essa história para criar mais um ambiente de instabilidade aqui no nosso país. Essa conversa aqui é uma conversa para ajudar algum tipo de estabilidade ou é uma conversa para ficar fomentando ainda golpista ou golpistas que ainda estão dentro das Forças Armadas, né? Aliás, muita gente dentro das Forças Armadas, né? Vamos concluir aqui. Está conversando. Eu não consigo confirmar, mas haveria uma reunião ontem do Lula com os ministros militares, exatamente para desanuviar esse clima. Pessoas que tiveram com o Lula, com o governador, me disseram que o Lula estava muito preocupado com essa situação de... Não é ainda insatisfação, não é só... não é ainda insatisfação, né? Bom, Merval, tá bom que eles não estão insatisfeitos, né? Então a gente correria um risco de outro golpe, né, Merval? É como você está colocando aí, tá? É o fantasma que você está trazendo à tona. Chamado, só que nós estamos quietos aqui. Um salve. Aceitamos tudo, hein? Um salve, manda um salve. Que conversa fiada, gente. Negócio revoltante, viu? Ainda bem que nós temos esse nosso espaço aqui, né? Que a gente vai dando umas pancadas, umas voadoras nessas criaturas, mas sem a gente se estressar, né? Isso é muito importante. A gente tem que usar a sabedoria. A gente, depois do nosso portal aqui, a gente tem que ter consciência das coisas que estão acontecendo, mas usar as nossas energias de forma positiva. Quem tem que ficar com raiva é esse outro povo aí. Agorinha mesmo, vamos ter no TSE esse episódio aqui, ó. TSE retoma nesta terça-feira julgamento de recursos que pedem cassação do mandato e ineligibilidade de Cláudio Castro. Gente, o Cláudio Castro é uma dessas aberrações na política brasileira, né? Alguém que era o vice de um ninguém, que era o Wilson Witzel, e aconteceu o que aconteceu com o Wilson Witzel, ele ascendeu o poder sem talento de porcaria nenhuma, sem base de porcaria nenhuma, mas foi aproveitado pelo sistema econômico, pelas organizações de Globo, por todo mundo que deu apoio a essa figura, que fez do que vimos aqui, uma chacina eleitoral para conseguir se catapultar e desviar a atenção também dos crimes que ele sabe que cometeu e dos crimes que agora estão colocando a figura lá no TSE para perder o mandato. E esperamos, nós todos, que ele perca o mandato mesmo, que ele seja tornado inelegível, que seja banido da vida política, porque é um ninguém
que chegou por acaso até o poder e parece que curtiu muito, mas essa curtição foi uma curtição que foi vitaminada com as suas alianças com o crime organizado aqui no Rio de Janeiro, como todas as coisas que nós estamos vendo estão mostrando, né? Eu fico por aqui e a gente volta no próximo Portal do José e vamos driblar os algoritmos. Mande aí para os seus amigos aqui o nosso Portal do José, tá bom? Nunca se esqueça do seu joinha, do seu comentário e vamos em frente, tá bom? Um grande abraço, tchau!